Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Seven Fitness. Para você que não me conhece, eu sou o enfermeiro Gabriel. E hoje vamos falar sobre as doenças crônicas não transmissíveis, em especial a DPOC. E ao final eu vou dar dicas para você que convive com a doença. Quer saber mais? Então fica comigo. Se você gostar, deixe seu like e já se inscreva no canal. O que são doenças crônicas? Doenças crônicas são doenças multifatoriais, ou seja, elas se desenvolvem por conta de vários motivos. E um deles é o nosso estilo de vida. Ele está intimamente ligado ao nosso estilo de vida. Então, se você vive de uma maneira adequada, se alimentando bem, dormindo bem, se exercitando bem e não se estressando tanto, que é algo muito difícil hoje em dia, você consegue muitas vezes adiar elas ou amenizar muito seus sintomas. Mas, em especial, as doenças crônicas, elas têm uma duração muito longa ou permanente. Por isso o nome já fala, doenças crônicas. As principais doenças crônicas são a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, os cânceres, a asma, a bronquite, dentre outras. No Brasil, elas são responsáveis por 72% dos óbitos, e no Brasil, cerca de 57,4 milhões de pessoas elas são portadoras dessas doenças. Provavelmente você deve conhecer alguém que tem essa doença na sua família, uma hipertensão, uma diabetes, por conta do grande número de pessoas que estão acometidas por essas doenças todos os anos, principalmente as pessoas idosas. Uma outra característica é que as doenças crônicas elas são silenciosas e elas são adquiridas durante toda a nossa vida. E como eu falei anteriormente, elas estão intimamente ligadas ao nosso estilo de vida. Inclusive, eu vou deixar uma enquete aqui em cima perguntando se você conhece, ou se você já conheceu, ou se você tem, ou já teve alguém na sua família com alguma doença crônica, hipertensão, diabetes, câncer, enfim, essas doenças de longa ou permanente duração. Responde pra gente aqui, tá? Eu quero muito saber. Existem vários fatores que favorecem o surgimento das doenças crônicas. Eu citei anteriormente muita questão dos nossos hábitos, como inatividade física, má alimentação, sedentarismo, o uso abusivo do álcool, entre outras. Mas também nós temos os fatores genéticos, né? E também fatores como a idade e o sexo da pessoa também podem determinar se ela vai ser acometida de uma doença crônica ou não. Agora vamos falar sobre a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva compulsiva. O que seria uma DPOC? E para você que está me assistindo e quer saber o que é, eu já vou avisar para você. Fica até o final, pois eu vou dar dicas muito importantes para você que convive com a doença. Então fica comigo, tá bom? A DPOC, ela está intimamente ligada, ou seja, ela está relacionada muito à questão do tabagismo, né? Então as pessoas que fumam, elas tendem a ter as DPOCs em idades mais avançadas. É uma doença silenciosa. Segundo a OMS, em 2020, a DPOC será a terceira causa de morte. Então, para vocês verem o quanto é importante a gente falar sobre DPOC, o quanto é bom a gente se conscientizar em relação ao uso do cigarro, né? Ao fumo em si. O quanto isso faz mal. Não só para quem fuma, porque vai adquirir a doença, mas também para os fumantes passivos, aqueles que estão ao lado, né? Então aí, pessoal, vamos se conscientizar, tá bom? Agora falando um pouquinho mais sobre a doença, essa doença ela atinge geralmente pessoas acima de 40 anos, mas também pode ser identificada em pessoas mais jovens. Isso varia muito de organismo para organismo. Uma característica muito visível em pessoas que têm DPOC é a falta de ar constante em atividades corriqueiras do dia a dia. O simples fato de você dar uma caminhada de poucos minutos, subir uma escada, descer uma escada, a pessoa já fica cansada e com falta de ar. As complicações que uma pessoa com DPOC pode vir a ser acometida são arritmias, o uso de respiradores, o uso de oxigenoterapia, pode fazer uma pneumonia, né? Pode ter desnutrição grave, entre outros. Essa doença é tão perigosa e ela é tão silenciosa que, com o passar do tempo, aquela falta de ar que vocês vinham sentindo, ela vem se tornando cada vez mais frequente. Antes, caminhar, subir escadas, cansavam sim. Só que agora, até em repouso, a pessoa parada, sentada, ela começa a se sentir cansada, a sentir uma fadiga. Para vocês verem o quanto essa doença ela pode se agravar. E tem pessoas que, mesmo assim, mesmo tendo essa doença, elas fumam, agravando mais ainda e aumentando muito o número de internações. Tá, e quais seriam as causas da DPOC?
Eu vou tentar exemplificar para você. Quando a gente inspira, o ar entra pelas narinas, passa pelos brônquios e chega em pequenos saquinhos, né, chamado de alvéolos. Ali acontece a troca gasosa, ou seja, o ar entra na corrente sanguínea e nós liberamos pela expiração o gás carbônico. Os principais fatores de risco para a doença são, em primeiro lugar, o tabagismo, claro, porque quem fuma acaba gerando uma inflamação, porque o tabaco ele possui muitos agentes nocivos que criam processos inflamatórios dentro desse órgão e acaba fazendo com que esse órgão perca o pulmonar e consequentemente, claro, essa elasticidade que nós falamos anteriormente. Em segundo lugar, a exposição a gases poluentes, que seriam o mais conhecido, né, a poluição das grandes metrópoles. Por isso que em grandes capitais e metrópoles do mundo, muitos povos eles utilizam ali as máscaras, né? Tóquio é um exemplo. Você pode ver e pesquisar que a maioria das pessoas que moram em Tóquio utilizam máscaras por conta da grande poluição que toda aquela indústria, né, que está naquela cidade emite. Terceiro seria a idade avançada. O processo de envelhecer é notório em todas as pessoas. Com o passar do tempo, o nosso corpo ele começa a perder naturalmente a elasticidade, a gente fica mais suscetível a algumas doenças. Então, a idade ele é um fator que vem em soma nesse sentido para que a gente venha gerar a DPOC. Inclusive, o idoso, por conta da sua imunidade, também fica mais suscetível também às pneumonias. E também tem a questão dos fatores genéticos. Uma delas seria uma deficiência do nosso organismo em criar a proteína chamada alfa-1, que ela é produzida pelo organismo para defender os nossos pulmões. A DPOC ela surge principalmente em idades mais avançadas, mas, como foi dito anteriormente, ela também pode acontecer em idades mais amenas. Só que, por ser uma doença silenciosa, ela geralmente não apresenta sintomas, né, de início. Ela apresenta sintomas quando está em fases mais avançadas. Mas os primeiros sintomas de quem tem DPOC seriam tosse com catarro, falta de ar e fadiga. O diagnóstico pode ser feito através de uma avaliação física, né, através de uma ausculta pulmonar, através da espirometria, através da gasometria arterial, através do raio-x ou uma tomografia computadorizada. Claro, sempre aos cuidados de um profissional da área da saúde habilitado, principalmente o profissional médico. Tá, e qual seria o tratamento para quem tem DPOC? Primeira coisa, parar de fumar. Para você que fumou a vida toda, alguns meses após o cessar de fumar, você já sente uma grande melhora. Agora são necessários cerca de 20 anos para que você recupere totalmente a sua função pulmonar, para você que fumou a vida inteira, claro. A segunda coisa seria conversar com o seu médico sobre reposição de nicotina, porque senão você pode entrar em abstinência. E também conversar com ele sobre possíveis recaídas, porque devemos fazer um tratamento completo, pessoal. Não é fácil, parar de fumar não é fácil, mas depende de você. Então converse com o seu médico, ele vai te auxiliar em relação a terapias de reposição de nicotina, para você diminuir as doses de poucos a poucos, conversar com você em relação a toda essa parte emocional. Se ele achar necessário, ele vai te passar para outros profissionais e também te aconselho a buscar outros profissionais, como psicólogo. É muito importante nessa hora você se munir de toda ajuda possível para poder ter qualidade de vida. Terceira coisa é você evitar o fumo passivo, ou seja, se você tomou essa iniciativa de parar de fumar, você quer ter uma melhora de qualidade de vida, então você não deve agora estar ficando perto de pessoas que fumam, né? Evite estar em locais fechados com pessoas que fumam, senão você vai estar fumando indiretamente, ou seja, você não vai estar resolvendo o problema. Então, se afaste de pessoas que estão fumando, principalmente em locais fechados, sempre que possível, claro. Temos também a oxigenoterapia, mas é claro, pessoal, tem que ser prescrita pelo médico e ter acompanhamento médico, tá? Não é simplesmente ir lá, colocar no cateter nasal, junto no cilindro de oxigênio e sair andando por aí, que não é. Converse com o seu médico, ele vai passar certinho como você deve utilizar, como deve ser feita a manutenção desses catéteres, enfim. A oxigenoterapia deve ter esses cuidados, por mais que seja algo simples. E por último, como último recurso, nós temos ali as cirurgias, né? As cirurgias pulmonares e também os transplantes de pulmões.
Só que são questões muito invasivas, são procedimentos muito invasivos. Então, pessoal, não espere chegar nesse último nível, né? Vamos se cuidar, principalmente quem tem uma DPOC. Eu não tenho uma DPOC, não tenho asma, não tenho nada. Eu não tenho nenhum cometimento dos meus pulmões. Pessoal, pare de fumar. Você, uma hora ou outra, pode vir alguma doença relacionada aos seus pulmões que venha cometer você. Não espere, né? Mude hoje, tome uma atitude hoje. Agora eu vou te falar sobre os principais cuidados que uma pessoa com DPOC ela deve ter na sua residência. Pessoal, as pessoas com DPOC elas têm uma dificuldade respiratória muito grande. Então eu vou dar algumas dicas. A primeira delas é em relação aos corrimões. Pessoal, sempre utilize corrimões nas escadas, porque sempre há um risco de quedas. Porque ao subir as escadas, descer as escadas, vocês podem se sentir com falta de ar e acabar tendo uma queda por isso. O mal-estar que vai gerar por subir e descer as escadas. Então sempre tenha corrimões para você se segurar. Igualmente no chuveiro, pessoal, em situações onde a DPOC está mais evoluída, a pessoa ela pode sentir, ela pode ter ali suas crises de falta de ar até mesmo tomando um banho parada. Então é muito importante também ter o corrimão ali no banheiro para você não escorregar e cair e ter algum problema pior. Principalmente as pessoas idosas. É muito importante, tá? E também retirar também ali os tapetes da sala, essas coisas que podem, né, fazer com que piore, né, essas quedas, aumentar o risco de queda, tá? Outra dica também que eu dou é sempre quando for realizar a higiene bucal, ou pentear os cabelos, ou fazer qualquer atividade, até cozinhar ali, cortar ali, que a gente vai cortar os alimentos, alguma coisa assim, faça sentado e apoiado em alguma superfície, para que quando vier alguma crise de falta de ar, alguma crise, né, de uma fadiga mais intensa, que você venha sentir muito cansado, você vai estar apoiado e seguro. Mais uma dica, você que tem DPOC e quer praticar atividades físicas, sempre busque orientação de profissional, o profissional médico, o profissional educador físico, né? Até porque às vezes vocês precisam de ter um aporte de oxigenoterapia, então é muito importante a orientação desses profissionais para a sua segurança, tá bom? Essas foram algumas das dicas que eu dou para vocês. E agora, pessoal, para finalizar, eu vou dar aquelas super dicas que eu prometi no início do vídeo. Porque para você, assim como eu, que acha horrível, né, conviver com esse tipo de doença, segue essas dicas, elas vão te ajudar. Como prevenir uma doença crônica? Pessoal, eu falei desde o início do vídeo que as doenças crônicas elas estão muito ligadas e muito relacionadas ao nosso estilo de vida. Você já se perguntou como é que você vem viver a sua vida? Será que você come muito doce? Será que você pratica exercícios físicos? Será que você é uma pessoa muito estressada, uma pessoa que se envolve com muitas coisas e acaba ali se estressando no dia a dia? Eu sei que é difícil a gente controlar o estresse nos dias de hoje, no mundo globalizado, no mundo onde é exigido muito e cada vez mais, não só as pessoas, mas o mercado de trabalho ele exige cada vez mais da gente. Como nós estamos vivendo a nossa vida? Será que é de maneira saudável? Será que é de maneira equilibrada? Será que nós estamos vivendo de maneira correta? Será que nós estamos nos alimentando de maneira correta? Então a minha super dica para vocês é seja equilibrado. Ao alimentar-se, busque alimentos que não são gordurosos, que não são ricos em açúcares, né? Alimentos ali que não sejam aquelas frituras, aquelas coisas que fazem mal realmente pra gente, que nos inflam muito, né? Que geram inflamações no nosso corpo. Busquem comer frutas, verduras, legumes, cereais integrais, coisa em relação aos alimentos, pessoal. Vamos diminuir o sal. O brasileiro ele come muito sal, né? E eu tiro comigo porque eu comia muito sal também. E hoje eu estou buscando ter esse controle do sal. O sal ele é importante para o nosso organismo, ele tem todas as funções nele, né, que ele nos ajuda. Só que o sal ele ajuda a gente a adquirir ao longo do tempo também doenças, né, como a hipertensão arterial, enfim, e traz outras complicações junto com a pressão arterial, a arteriosclerose, entre outras. Então, pessoal, vamos comer menos sal. E também em relação aos exercícios físicos, pessoal, pelo menos 3 vezes por semana, busquem caminhar, busquem se movimentar, né? Existem várias coisas que vocês podem fazer, uma natação, uma arte marcial, uma academia, façam com pessoas, com amigos, com familiares. Então sempre busquem se exercitar, fazer algo para que a máquina venha se mexer, é isso, a máquina tem que se mexer, o corpo tem que se mexer. Nós temos que nos movimentar, tá bom? Galera, esse foi o vídeo de hoje, se de alguma forma te ajudei, se fez sentido tudo aquilo que eu falei para você hoje,
Eu te peço que você deixe seu like, que você se inscreva, que você compartilhe com os seus amigos. E não deixe de conferir os nossos outros vídeos com as outras temáticas. Nós estamos a cada semana lançando os vídeos que falam simplesmente sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre também essa questão do coronavírus. Então, pessoal, não deixe de conferir os nossos outros vídeos, tá? E de compartilhá-los também com todos os seus conhecidos, tá bom? E nunca se esqueça, você é o principal responsável pela sua saúde, pela sua qualidade de vida. Se ame, né? Um abraço da equipe Seven Fitness e até o próximo